Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste quarto e último vídeo do tópico 11, vamos encerrar, do ponto de vista conceitual, em termos de aulas, a nossa disciplina de Economia da Engenharia 1. Nós abordamos nos vídeos anteriores, do tópico 11, aspectos relacionados às definições de macroeconomia, os objetivos, em termos de política pública relacionado à macroeconomia, as funções da macroeconomia, os conflitos de interesses, estão relacionadas às decisões do campo econômico. Falamos discutimos como os países financiam o seu déficit público e mostramos alguns variáveis, alguns indicadores relacionados à macroeconomia, tais como taxa de juros Selic, inflação, PIB per capita. Discutimos também aspectos relacionados à moeda, à inflação. E chegamos a este momento final de discussão sobre indicadores relacionados a desenvolvimento socioeconômico e, principalmente, indicadores relacionados à desigualdade, distribuição de renda. Nós vamos discutir os principais indicadores utilizados no mundo e fazermos comparações do Brasil com outros países do mundo e também darmos um zoom no próprio país e vermos o comportamento dos estados com relação a estes indicadores relacionados a desenvolvimento social e distribuição de renda. Começando, falando aqui com vocês sobre a curva de Lorenz. Vocês já devem ter ouvido falar no tal de índice de Gini, que a gente vai discutir já já, mas o índice de Gini ele foi baseado na curva de Lorenz, desenvolvido no início do século passado. Então, é um gráfico que tem no eixo X a renda, ou seja, a população, a renda disponível naquela região de 0 a 100% em recursos financeiros. No eixo Y, nós temos a população, certo? Então, quanto mais à direita na renda, maior a riqueza, e quanto maior a distribuição, no que diz respeito ao eixo Y, maior parte da população está sendo contemplada. Então é o seguinte, a linha vermelha seria a linha de absoluta igualdade, em que a renda disponível naquele país estaria distribuída uniformemente pela população. Só que isso é em termos teóricos. Na prática, isso não acontece, porque há uma parcela da população, uma parcela pequena da população, que pode ter acesso a uma quantidade maior da renda. E uma outra parcela, inclusive pode ser uma parcela mais relevante da população, tem acesso a uma pequena parte da renda. Essa seria a curva de Lorenz. Certo? Então, a gente pode ver aqui no texto, gráfico utilizado para representar a distribuição relativa de uma variável em um domínio determinado. Esta curva foi desenvolvida pelo economista americano Max Lorenz em 1905, para representar a distribuição de uma região, de renda de uma região ou país. Então, comparar a renda com a população. Com base na curva de Lorenz, foi estabelecido o índice ou o coeficiente de Gini, pelo estatístico italiano Corrado Gini, lá em 1912. Então, como é que funciona a formulação para calcular o índice de Gini? O índice de Gini é calculado pela divisão entre essa área A, que está entre a linha de perfeita igualdade, de igualdade absoluta, e justamente a curva de Lorenz, dividido pela área total, a área A e B, ou seja, toda a área abaixo, digamos assim, da curva de igualdade absoluta. Como resposta que nós temos, caso o resultado seja 0, desta índice de Gini, nós temos uma completa igualdade de renda, ou seja, todos têm a mesma renda. Cada percentil da população tem a mesma quantidade de renda, percentualmente falando. Porém, no outro extremo, caso o resultado do índice de Gini seja igual a 1, há uma completa desigualdade. Tudo isso em termos teóricos, ou seja, uma pequena parte da população teria acesso à maior parte da renda, ou à totalidade da renda. Certo? Então, quanto mais próximo de 1 há uma maior desigualdade, quanto mais próximo de 0 há uma maior
igualdade, né? Então, 0 tende à igualdade, 1 tende à desigualdade. Então, quanto maior o índice de Gini, pior, digamos assim, em termos de desigualdade. Então, esse índice é amplamente utilizado por vários países do mundo, várias regiões, para se mensurar o quão desigual ou não é uma determinada região, determinado país. Olhando aqui internamente, pelo menos em termos de Brasil, acompanhando alguns momentos do histórico brasileiro, isso pode ser atualizado, nós verificamos que o estado do Ceará, por exemplo, está entre os 10 estados, digamos assim, do mais para o menos desigual, ou seja, está entre os 10 estados mais desiguais do país. Olhando aqui, por exemplo, o índice de 2015. Podemos perceber, de 2000 a 2015, que houve uma certa melhora dos índices de desigualdade, inclusive com essas crises atuais, já foram divulgadas pesquisas em que esse índice de Gini tem piorado, né, no país. Porém, olhando historicamente, em linhas gerais, o Brasil tem melhorado, passando de 0,6 para 0,49. Lembrando que quanto maior o índice de Gini, quanto mais próximo de 1, mais desigual é aquela região. No caso, o Ceará, vocês viram que é um estado que tem renda per capita entre as piores do Brasil, então é um estado pobre comparativamente aos outros estados, né, do país, como maioria, e tem uma das maiores desigualdades de distribuição de renda do país, está entre os 10 piores em termos de desigualdade, né? São Paulo, pelo menos até o ano de 2015, se apresentava como estado com a melhor distribuição de renda, mas ainda assim não tão bem visto com relação a países mais igualitários ou menos desiguais no mundo desenvolvido. Olhando agora em termos de países, isso aí pegando o índice de Gini lá de 2011, isso pode ser atualizado em tempos, de acordo com o Banco Mundial. O país com menor desigualdade, digamos assim, seria a Dinamarca, né, um índice de Gini 0,24 ou 24,7%, ou 0,24 em termos de índice de Gini, só ajustar. Japão, Suécia, República Tcheca, Eslováquia, Ucrânia e por aí vai, né? Canadá, França, né, países de maior conhecimento público, a gente tem algum tipo de relação mais consolidada enquanto nação, enquanto país, Brasil, Itália, né, Reino Unido. Temos alguns exemplos dos países com a melhor distribuição de renda, ou seja, menos desiguais. Portugal, Irã, Estados Unidos aparece já aqui na posição 93, então, Estados Unidos, a despeito de serem um país com uma riqueza, né, inclusive a renda per capita é elevada, a gente viu no vídeo anterior, do ponto de vista da distribuição de renda, é um país que tem problemas sérios, né, um país bem desigual. Verificamos a China, né, mesmo com um contexto econômico ou político de ser um país comunista, digamos assim, né, do ponto de vista, inclusive, do partido que domina a política no país, é um país bastante desigual, né, na posição 101 em termos de desigualdade. Professor, 105 países aqui, cadê o Brasil? Pois é, né, infelizmente, o Brasil não figura nem entre as 100 nações com melhor distribuição de renda. Então, nós estamos numa situação muito ruim. Concretamente, neste ranking feito entre 150 países, 156 países mapeados, nós estamos na vergonhosa posição 144, lembrando que esse índice pode ser atualizado, mas, de fato, o Brasil é um país bastante desigual, isso de acordo com o índice de Gini, que é o principal índice para se mensurar a desigualdade de distribuição de renda. Então, vocês, né, estudantes em formação, não só do ponto de vista profissional, mas do ponto de vista crítico, tenham essa compreensão em mente. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Olhando enquanto porte de nação, né, uma nação minimamente estruturada, o Brasil é o mais desigual do mundo. Certo? Então, tenham isso em mente, esse olhar crítico. Não esqueçam deste número, que de alguma forma nós temos que contribuir para melhorar, para reverter, né, para que haja uma igualdade maior no país. Não precisa ser a perfeita igualdade, mas pelo menos não ter uma desigualdade tão destacada, tão
tão intensa, porque isso descamba, inclusive, para problemas de violência e segurança pública, como nós, de alguma forma, temos testemunhado. Olhando aqui no mapa de calor, quanto mais tendendo a verde, temos países menos desiguais, e tendendo ao vermelho, mais desiguais. Então, América do Norte, isso aqui, Canadá, Europa Ocidental, até alguns países do Oriente Médio, até alguns africanos, da Oceania, Japão, nós temos situações de menor desigualdade. Alguns países africanos, América Latina, notadamente, onde se tem as maiores desigualdades de distribuição de renda. E o Brasil, um destaque negativo nesse sentido. Um outro índice que, de alguma forma, trabalha a questão social, não olha somente o aspecto econômico em si, é o famoso IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Então, esse índice foi criado lá na ambiência da Organização das Nações Unidas, ainda na década de 90, e tinha um objetivo explícito que está aí colocado em texto: desviar o foco do desenvolvimento da economia, estritamente, e da contabilidade da renda nacional, ou seja, saber se o PIB está crescendo, se o PIB per capita está crescendo ou não, para também ter um olhar para políticas centradas em pessoas, no desenvolvimento social, digamos assim. Então, com essa classificação, inclusive, cada vez é uma classificação questionável, mas é interessante para fazer uma separação entre os países, né, os chamados países desenvolvidos, os países em desenvolvimento e os países subdesenvolvidos. Quanto maior o IDH, mais tende o país a ser desenvolvido. Quanto menor o IDH, mais tende o país a ser subdesenvolvido. Então, quais variáveis, de alguma forma, perfazem o cálculo do IDH? São basicamente 3 variáveis. A primeira delas, o PIB per capita, que eu mostrei para vocês como se calcula. Além disso, a expectativa de vida ao nascer, quanto o indivíduo daquela nação, daquela região, tem de expectativa de vida ao nascer, e de alguma forma é uma expressão do acesso que aquela população tem a serviços de saúde e até a segurança pública. Então, se mede isso por meio da expectativa de vida ao nascer. Então, se mensura o acesso econômico, né, o poder de compra médio daquela população, PIB per capita, expectativa de vida, saúde / segurança, podemos simplificadamente ver assim, e um outro indicador importantíssimo, a questão da educação, ou seja, o número de anos em termos de escolaridade. O acesso que aquela população tem à educação, que é um fator social relevante. Então, a cada ano, né, os países que são membros da ONU são classificados de acordo com essas medidas, né, trabalhando, assim, o cálculo do IDH. Vamos ver como é que estão os países do mundo com relação ao IDH e onde o Brasil se posiciona. E tem os números de 2014, pode ser atualizado também, tem algumas mudanças, mas não tão intensas assim. Noruega, né, aparece em primeiro lugar, com índice de 0,94, quase. 1 seria o maior índice possível, nesse caso. Austrália, Suíça, Dinamarca, Países Baixos aqui, Holanda estaria, por exemplo, Alemanha, Estados Unidos tem um elevado IDH, e aí puxando muito fortemente para a questão do PIB per capita, que é muito elevado. Canadá, Coreia do Sul, né, um país pequeno, que até poucas décadas atrás era um país com alto nível de analfabetismo, PIB per capita 1/4, 1/3 do brasileiro, simplificadamente, e tem o IDH destacado. Israel, como eu falei, um país com porte do estado do Ceará, está entre as 20 nações com maior índice de desenvolvimento humano. E por aí vai, alguns exemplos: Itália, Espanha. Aqui no caso da América Latina, a gente pode destacar, por exemplo, o primeiro país que aparece na lista, a Argentina, né, e principalmente pelo seu nível de escolaridade, as pessoas têm uma escolaridade média bem acima, né, o número de anos que a pessoa fica na educação formal é bem maior, essa quantidade de anos, comparativamente ao Brasil, por exemplo. Chile, o Brasil, por exemplo, nesta pesquisa não apareceu na primeira página entre as 50 melhores nações em termos de IDH. Figuramos aqui na segunda página, posição 75, esse
ranking mundo, né, de ano para ano, a gente pode dizer que o Brasil é um país considerado em desenvolvimento. Não está entre os piores em termos de IDH, mas tampouco está entre os melhores países em termos de IDH, por conta justamente dos indicadores. PIB per capita, renda média, acesso à educação, é um indicador que o Brasil sofre bastante, tem melhorado, mas ainda sofre bastante, e expectativa de vida ao nascer. São os 3 indicadores que perfazem o cálculo do IDH. Olhando aqui por meio de um mapa de calor, quanto mais verde, né, verde escuro, maior o IDH, e quanto mais tendendo a vermelho, ou até ao escuro aqui, ao preto, menor o IDH. Então, o Brasil não está entre os melhores, é um país de IDH médio, né? Os piores países em termos de IDH estão concentrados ali na África, né? Então, isso é importante salientar para que, do ponto de vista global, né, o mundo tenha uma atenção mais especial para o desenvolvimento humano, índice de desenvolvimento humano, lá nos países africanos. América do Norte, Austrália e países da Europa Ocidental se destacam em termos de IDH. Então, o que a gente viu até agora? O Brasil é um país top 10 em termos de PIB, nós somos uma nação rica enquanto país. PIB per capita, país de renda média, né? Em termos de IDH, também é um país em desenvolvimento, IDH mediano. Porém, quando a gente olha a desigualdade e distribuição de renda, nós estamos entre os piores países do mundo, e isso é uma chaga, é um mal que nós temos que combater enquanto nação, porque isso descamba para problemas sociais graves, né, violência, até porque são irmãos nossos, né, cidadãos brasileiros como nós somos, que precisam de alguma forma ter acesso a mais renda e, portanto, a mais bens, a mais serviços, para poder ter uma vida digna. Então, isso me comove pessoalmente, e toda vez que eu mostro esse índice, o índice de Gini, por exemplo, eu chamo a atenção dos estudantes ou das plateias com as quais eu estou interagindo, para poder a gente não perder esse olhar, né, de buscar o desenvolvimento econômico, sim, é o tema central da nossa disciplina, mas sem perder esse aspecto social relacionado principalmente à desigualdade, que é tão grave, tanto nos aflige enquanto nação e enquanto o estado do Ceará também. Falando aqui de Ceará, para vocês verem, né, em termos de estados, né, considerando o Distrito Federal, o estado, né, a unidade da federação com melhor IDH é justamente o Distrito Federal, e o que puxa muito o IDH do Distrito Federal é a questão do PIB per capita, vocês viram que que se destaca. São Paulo, Santa Catarina também se destacam como unidades da federação com o IDH considerável. Inclusive, o IDH do Distrito Federal é comparado com alguns países, né, digamos, desenvolvidos. Já o Ceará está na posição aqui na metade inferior, em termos de IDH, está entre os piores estados do Brasil. Pode ter mudanças, né, que isso aqui foi de 2010, com base na pesquisa de 2014, feita pela ONU, mas a gente pode concluir que o Ceará está numa posição não satisfatória em termos de IDH, comparativamente a outros estados do Brasil. Olhando aqui nesse mapa colorido, vimos que há uma predominância de estados com melhor IDH nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul, já as regiões Norte e Nordeste com os piores indicadores em termos de IDH. Lembrando que o Brasil, em linhas gerais, é um país em desenvolvimento com IDH médio, certo? Nós não temos nenhum estado brasileiro com níveis de país africano, ou seja, com IDH muito baixo, ao ponto de ser apontado como uma região totalmente subdesenvolvida. Com isso, chegamos ao fim, né, do tópico 11, né, depois de toda essa série de vídeos, né, que eu particionei, para que vocês possam acessar e refletir de forma didática. Aqui tem todos os sites, né, as fontes de acesso, né, vale a pena vocês verem: Banco Central, Banco Mundial, IBGE, FMI, todas as instituições de renome nacional e internacional, com base nas quais eu acessei os dados e montei essa apresentação para vocês. Os livros, né, PNUD, das Nações Unidas, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, né, é um estudo bem respeitado do ponto de vista internacional.
Secretaria do Tesouro Nacional e alguns autores que estão na nossa bibliografia básica. Vale a pena mencionar para vocês, né, chegando ao fim, para cada um, com relação a cada um dos subtópicos que nós trabalhamos neste tópico 11, eu separei para vocês, né, já estava lá no plano da disciplina, ressalto aqui, os capítulos dos livros da bibliografia básica em que vocês podem consultar e se aprofundar um pouco mais com relação a cada subtópico desse, né? Fiquem à vontade para ler e reler e se aprofundar. Chegamos, então, ao fim da nossa disciplina, do ponto de vista das aulas, dos conteúdos. Quero deixar uma frase para vocês, né, do Mahatma Gandhi, que me acompanha. Viva como se fosse morrer amanhã, mas aprenda como se fosse viver para sempre. Não procurem estudar, procurem se capacitar, né, tenham essa autorresponsabilidade, essa motivação para continuar investindo nos estudos de vocês, para que vocês possam ser profissionais destacados, não só aqui no Ceará, como no Brasil, em qualquer parte do mundo, mas, mais do que isso, serem cidadãos, críticos, pensantes, que tenham uma contribuição a dar para a sociedade. Não esqueçam, o Brasil é um país rico como nação. Em termos de renda média, é um país, né, PIB per capita, nós temos uma renda média. Em termos de desenvolvimento humano, IDH, nós estamos em desenvolvimento. Mas quando a gente olha, lembra do índice de Gini, ou seja, a nossa desigualdade, chamada desigualdade social, a distribuição de renda, nós estamos numa situação muito ruim, uma situação péssima, que a gente, de alguma forma, tem que trabalhar para além do nosso desenvolvimento profissional, a melhoria da nossa renda, do acesso material que nós possamos ter para nós mesmos, para os nossos familiares, nós temos também, de alguma forma, um olhar para aqueles que têm menos acesso à renda, ou seja, de forma tal a diminuirmos, mitigarmos essa desigualdade social que tão nos aflige e que traz problemas sérios para a gente. Então, desenvolvam-se, procurem crescer enquanto profissionais, mas sem perder esse olhar social, porque só assim a gente vai conseguir prosperar como uma nação rica e menos desigual. Então, muito obrigado pela atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado dessa disciplina. Vejam, revejam os vídeos, quantas vezes forem necessárias, entrem em contato comigo, pessoalmente, sempre quando precisar. O conteúdo está com vocês, façam bom proveito e e tenham em mente que o estudo do campo da economia deve ser continuado ao longo da vida, porque ajuda não só profissionalmente, mas pessoalmente também. Então, muito obrigado pela atenção de vocês e até uma próxima.